Então vamos lá. Fê, pode fazer uma oração para a gente, por favor? Eterno Senhor, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, Pai. Nesse dia tem graças ao Senhor por tudo. A gente pode pedir mais, Pai, só uma palavra, lembrar e conhecer o encontro comigo. Tão bom, Pai, Elias, a gente acaba esquecendo da importância de ler todos os livros, de ler a importância do Antigo Testamento, para nos fazer refletir. Novamente, pastor, eu tenho olhar para essa palavra, olhar para o Senhor, poder colocar em nossa vida, praticar ou corrigir, ou coisa de ele continuar fazendo bem, essa nossa pergunta durante o dia, ligado, de poder ter essa força de Neemias, essa coragem dele, e também, Pai, as orações que você faz ele orar mais, ele falar mais com o Senhor, para assim poder estar crescendo e atendendo. Obrigado, seja dirigindo, Pai. Falar do nosso irmão, vai dar tudo nessa live para mim. Tá? Posso guiá-la. Amém. Amém. Felipe, ele falou no começo, bem no comecinho que a gente chegou, ele falou sobre um ponto que é interessante, que é por que a história existe, né? A história existe para que a gente venha se prevenir, de fato, daquilo, para a gente não cometer o mesmo erro, né? Mas eu queria falar de um ponto que é, mesmo sabendo, muitas vezes, o que nós não devemos fazer, e o José sabia que não deveria fazer, isso pode acontecer, infelizmente. Obviamente, nós não devemos nos acomodar com isso, mas pode acontecer. Hoje eu gostaria de falar sobre esse ponto, sobre como reconstruir com coragem. Porque o pecado, o mal, ele pode nos atingir, mas nós devemos ter coragem para reconstruir, para voltar ao Senhor. E eu queria meditar um pouco sobre isso. Antes, eu até comentei com o Luiz, agora há pouco, eu estava estudando Salmos, eu estava pegando Salmos dentro do contexto de cada carta, ou de cada livro, né, do Velho Testamento. Eu trouxe algumas aulas até quando a gente estava fazendo, falando sobre os profetas. Eu gostaria de olhar para Salmos 126. Salmos 126. As minhas pesquisas, alguns dizem que esse salmo pode ter sido escrito na época de Neemias. Salmos 126, versículos de 1 a 6. Salmos 126, de 1 a 6. Alguém pode fazer essa leitura, por favor? Isso. É completo. Vamos ter todos os cativos de volta a Sião, com sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de alegria. Até as outras nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito de ribeiros no deserto. Aqueles que se veem com lágrimas e cantos de alegria terão. Aquele que está chorando enquanto lança semente, terá de alegria dos peixes. Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós observamos a esperança no coração do salmista. E principalmente a alegria de o Senhor ter restaurado eles. É interessante porque esse salmo é um salmo que meu pai falava bastante, principalmente o final, né? Aquele que saiu semeando, chorando, volta alegre com seus filhos. Quando a gente tinha que ajudar ele em algum trabalho, né? Nós saímos, eu e meus irmãos saímos reclamando, depois nós voltávamos alegres. Então, às vezes é isso, vamos passar um mês de tristezas, mas tudo tem um fim para a alegria plena em Deus. E agora pensando mais um pouco nessa reconstrução. Quando nós falamos da palavra reconstrução, obviamente nós entendemos que algo foi quebrado, algo foi destruído ou abandonado, e agora ele precisa ser levantado novamente, precisa ser reconstruído. E é exatamente o que nós estamos vendo no livro de Neemias. Muros derrubados, portas queimadas, e um povo principalmente envergonhado. Mas, e mais do que uma reconstrução física, eu acredito que o Luiz vai falar mais disso à frente, havia uma construção espiritual que era necessária. Neemias ele não chorou apenas pelas pedras caídas que haviam
dos muros, mas ele chorou porque entendeu que aquela menina representava algo muito maior, algo muito mais profundo que o povo precisava na vida deles. Então, mas eu gostaria de trazer essa reflexão para algo mais pessoal, para nós. Né? O que de fato precisa ser reconstruído em nossas vidas? Ao longo da nossa caminhada, nós passamos por vários desafios, frustrações, pecados, perdas, decepções. E se de fato nós não estivermos atentos, essas coisas elas podem nos afastar do Senhor. Essas dores. Isso de fato pode enfraquecer a nossa fé. Então nós precisamos ter uma questão, eu até coloquei aqui esse versículo, que se encontra lá em 1 Coríntios 10, 13, que nós não somos fortes em nós mesmos. Paulo, quando ele escreve nesse capítulo 10 de 1 Coríntios, ele está falando exatamente isso. Para que o povo olhasse para o passado do povo de Israel, olhasse os erros que eles cometeram e não repetissem esses erros. E que eles entendessem que eles poderiam estar sujeitos a esses erros. Eles não eram melhores que o povo de Israel. E que eles precisavam ter consciência. Não achar que estavam plenamente bens, porque eles não estavam bem, a igreja de Corinto. E não achar que estava bem demais, porque eles teriam uma queda muito grande. Então nós temos que ter uma visão clara de que nós estamos sujeitos a frustrações, às coisas da nossa vida, que podem nos abalar. E por isso que nós temos que nos apegar de fato ao Senhor. Então, e aí, quando nós olhamos lá em Mateus 26, 41, quando Jesus ele está no Getsemane, ele está com os discípulos e ele pede que eles vigiem com ele. Mas eles não conseguem, eles dormem, tem uma força maior deles. E aí Jesus fala, vigiai para que não entrem em tentação. Aplicando isso no contexto nosso, a todo momento precisamos estar vigilantes. Orando. Por quê? Porque nós estamos sujeitos às falhas e às frustrações. Não podemos ter uma visão distorcida sobre nós. Mas se nós falharmos, e muitas vezes nós podemos falhar, nós falharemos. Nós não podemos permanecer, de fato, em uma ruína das nossas vidas. Precisamos ter coragem para voltar ao Senhor, para reconstruir, de fato, a nossa vida. E a Bíblia nos dá, de fato, essa esperança. Lá em 1 João 1,19 fala, se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu gostaria de ilustrar pensando na parábola do filho pródigo. Quando nós pensamos na parábola do filho pródigo, ele é um exemplo extremo, né? De alguém que abandona Deus, que larga tudo. Ele pede parte da herança dele para o pai que estava vivo, sai, desperdiça todos os bens. Mas tem uma coisa interessante na trajetória dele. Houve um momento decisivo, né? Quando a gente olha lá, vamos abrir em Lucas. Lucas capítulo, está até aqui ó, separado, Lucas 15. Lucas capítulo 15, 17. Diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. E aqui ele fala, caindo em si. Eu acho isso muito interessante, esse ponto. Caindo em si, ele chegou a uma clareza consciente do erro que ele tinha feito, da decisão péssima que ele tinha tomado. Mas ele precisou chegar nessa ruína. A reconstrução começou quando ele reconheceu a sua condição. Quando ele olhou para a vida dele, o jovem rico percebeu, pera, eu fiz péssimas decisões. Olha só, meu pai tinha tudo, os empregados do meu pai estão muito melhores do que eu. Então ele caiu em si. Ele precisou assumir suas péssimas escolhas, descer a vergonha e caminhar de volta ao pai.
E o mais impressionante não foi a volta do filho, para mim. O mais impressionante é a postura do pai. É a postura de como o pai reage a esse filho. Né? Aqui não está. O pai, para quem não conhece a história, no versículo 20 ele diz: "Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, abraçou e o beijou." Então a postura do pai foi totalmente inesperada, porque o filho esperava que o pai tratasse ele como um desempregado por tudo aquilo que ele fez. Que provavelmente seria o modo como ele trataria se ele tivesse essa situação, mas o pai trata ele diferente. E aí tem um ponto importante. A culpa e a vergonha muitas vezes nos afasta de Deus. A culpa em si que é saudável é aquela culpa que nos aproxima de Deus e faça a gente reconhecer que nós precisamos melhorar. Agora, quando uma culpa é tão excessiva, então o policial fala: eu não posso ficar lá de Deus porque eu sou tão mal, eu sou tão péssimo, Deus, eu não mereço Deus. Né? E a pessoa acaba se afastando de Deus. E a história do jovem rico, porque ele fez coisas terríveis. Muitas vezes a gente pode até agir como um filho pródigo. Talvez não nessa mesma intensidade, né, como ele faz, mas às vezes a gente se deixa tomar tanto pela culpa que a gente não consegue ter essa outra ação do filho pródigo. A gente faz uma coisa menor que o filho pródigo, mas a gente não consegue. A gente não cai em si, que a gente pode voltar ao pai. Nós esquecemos que servimos um Deus amoroso, pronto para restaurar. E assim como nós vimos que Neemias enfrentou zombarias, ameaças, oposições, nós também teremos motivos para desistir ao longo da nossa jornada. Isso é óbvio. Nós teremos motivos para desistir. Haverá perseguições, críticas, cansaço, lutas internas. Mas é interessante que nós vamos ver de novo aqui um texto que já foi lido, lá em Neemias capítulo 2, versículo 20. Neemias 2, 20. Neemias capítulo 2, versículo 20. Diz assim: "E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós e os seus servos começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês." Nessa primeira parte, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Então, a esperança total de Neemias não estava sobre ele mesmo, mas estava sobre Deus. Temos motivo infinitamente maior para não desistirmos. Como Paulo descreve em Romanos 8:18. Porque para mim, que tenho certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então não há nada nesse mundo, não há nenhuma dor nesse mundo que seja capaz de nos afastar de Deus. Não há nenhuma culpa excessiva ou culpa que nós cometemos que pode nos afastar do amor de Deus. É a nossa decisão. Então, eu já falei, depois que nós recebemos a salvação em Cristo, o que mais importa? Né? Vale a pena, de fato, perseverar nisso. Vale a pena reconstruir quando se falha. Vale a pena suportar esse processo doloroso de perseguição. A reconstrução ela pode ser de fato dolorosa, porque ela vai ser dolorosa. Né? E é interessante porque a gente conhece com as pessoas e fala: não, mas é difícil. Mas vai ser difícil, não tem como. É difícil voltar, é difícil reconstruir, mas é difícil mesmo porque você não ouviu as recomendações anteriores de Deus, você não se preveniu sobre o que Deus já tinha declarado, então vai ser difícil. E haverá consequências como houve consequências com o povo. Mas é muito melhor reconstruir do que permanecer no erro, que não nos salvará, que não nos levará para perto de Deus.
A reconstrução, novamente, ela pode ser dolorosa, mas a ruína permanente ela é muito pior. Essa ideia, isso permanecer como está. E a promessa de Deus ela continua viva. Em Apocalipse 21, 5, Deus fala que vai fazer nova todas as coisas. As coisas serão novas. Se alguma coisa foi quebrada, ainda há esperança. Se algo foi perdido, ainda há uma forma de a gente restaurar isso que foi perdido. O Deus que ajudou Neemias a levantar os muros é o mesmo que hoje deseja levantar as nossas vidas, todos os dias, para aqueles que aceitam. Eu gostaria de focar em um ponto muito importante. A nossa consciência. Para que haja, de fato, verdadeira reconstrução, a primeira coisa necessária é a consciência espiritual. E essa desassociação do nosso sentimento como critério de decisão. Muitas pessoas estão preocupadas e falam, eu preciso me sentir bem. Eu preciso sentir que Deus está comigo. Mas Deus nos convida a uma consciência, onde os nossos sentimentos não devem ditar as nossas decisões. Nós precisamos estabelecer critérios permanentes em Deus. Como nós vimos, se Neemias tivesse ficado com medo e tomado a decisão pelo medo dele, ele não teria feito a vontade de Deus. Ele tomou a decisão baseada nos critérios. Precisamos de consciência para não interpretarmos momentos difíceis como a ausência de Deus. No livro de Jó, que nós estudamos recentemente, em meio ao sofrimento, Jó questiona, né? Deus se afastou de mim, Deus não está mais comigo. No entanto, Deus ele nunca deixa de estar presente para aqueles que de fato buscam. E o sofrimento não é uma prova de ausência de Deus. A dor que você está passando, alguém está passando, não é ausência da presença, não é sinal da ausência de Deus. E, ao mesmo tempo, é preciso a gente cuidar para não confiar apenas na sensação que está tudo bem. Sentir paz não significa automaticamente que estamos no centro da vontade de Deus. Eu posso me sentir em paz, eu posso me sentir bem, tranquilo, e não estar fazendo a vontade de Deus. Isso não é garantia. Nossos sentimentos, eles são instáveis. E, na maioria das vezes, nossos sentimentos são enganosos. Nós temos que tomar cuidado. A reconstrução no livro de Neemias foi, acima de tudo, um propósito espiritual. O muro não era apenas uma estrutura física, mas ele representava a identidade, a proteção e, de fato, a restauração espiritual de Israel. E para restaurar algo espiritual, não basta uma boa intenção. É necessário conhecimento da vontade de Deus. É interessante que nós estamos estudando Êxodo, né? E quando eles estão construindo o tabernáculo, fazendo as exigências, quando eles começam a seguir tudo que Deus pede, o livro termina falando que Deus entra, ele preenche aquilo. Por quê? Foi feito de acordo com a vontade de Deus. Então, quando há uma execução feita segundo a vontade de Deus, ele abençoa e ele está presente naquilo. Então, novamente, não é simplesmente fazer. Não é simplesmente, vou fazer, eu estou servindo a Deus, pelo menos eu estou fazendo. Não! Precisamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não é simplesmente fazer. Eu preciso fazer aquilo que agrada a Deus. Eu vou dar um exemplo prático. Esse exemplo está bem presente na minha vida cotidiana, né? Imagina que você tem uma construção para fazer. Você contrataria um pedreiro que apenas fala, eu me sinto um bom pedreiro. Você ia contratar uma pessoa que fala, eu sinto que eu sou um bom pedreiro. Não. Você ia contratar um pedreiro e falar, eu tenho as qualificações, eu tenho esses exemplos, eu fiz essa obra, essa aqui. Não é qualquer pedreiro que você contrata. Então, precisamos olhar para aquilo que Deus quer de nós e não apenas para o que a gente sente. Eu tenho que falar, não, mas eu sinto isso que eu estou agradando a Deus. Mas esse sentimento não tem valia nenhuma segundo as escrituras de Deus.
O que nós precisamos olhar é o que Deus espera e não o que eu sinto. Então, a consciência espiritual, ela nos conduz a um critério estabelecido pelo Senhor. Em Atos 17, quando a escritura é bem citada, né, falando sobre os bereanos, né, que eles examinavam as escrituras. Mesmo que seja qualquer um falando, eles olhavam as escrituras para ver se de fato era assim, porque o critério estava nas escrituras e não nos homens. Não importa qual autoridade aquele homem tinha, o critério estava nas escrituras. E é interessante que eles falam que eles examinavam as coisas para ver se de fato eram assim. Eles colocaram a autoridade na palavra de Deus. Então eu não devo apenas sentir que Deus está comigo. Eu devo saber, com base na palavra, que Ele prometeu estar presente comigo. Se dependermos apenas da emoção, acabaremos buscando confirmação nas coisas erradas, nas coisas que não são de Deus. Deus ele está presente até nas dores e nas frustrações que nós sentimos. É interessante que Romanos vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Seja dor, seja alegria, qualquer coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como, de alguma forma, o exílio propuseram contribuir para eles. Eles precisaram passar por isso. Precisamos confiar no caráter de Deus e no seu poder, sabendo que Ele tem tomado uma ótima decisão para nossas vidas, seja qual ela for. Se o povo de Neemias tivesse sido guiado apenas pelo sofrimento, pelas ameaças e pelo medo, teriam desistido da obra. Eles teriam parado. Falaram, não, estamos sendo ameaçados, agora podemos ser atacados, é melhor a gente parar e ouvir as ameaças. Mas eles permaneceram firmes porque eles tinham convicção. Não era apenas uma emoção. Reconstruir de forma verdadeira exige que edifiquemos o nosso coração sobre a espiritualidade fundamentada na palavra e não sobre os nossos sentimentos passageiros. Não basta apenas eu sentir, eu preciso viver isso. Então a nossa convicção deve estar nas coisas espirituais. E as coisas espirituais não são emocionais. As coisas espirituais são a palavra de Deus. Aquilo que é razão, aquilo que é critério. Nós precisamos ter essa clareza na nossa mente. Então é isso, irmãos. Vamos fazer uma pausa, que já até passei do tempo aqui. Vamos fazer uma pausa aí de 5 minutos, depois nós retornamos para mais uma aula comigo.